E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Follow-Up. Hoje eu tô aqui com o meu co-host, Juju, porque Salve. sim, agora ele é co-host, eu que mando nisso aqui. Hoje estou de co-host, hoje quem manda é o Rafa. Eu não vou nem discutir o tamanho do homem, né? Então... Não, mentira, gente, quem tá do lado de cá, então é co-host. E nós estamos aqui com a Sandra Paim. Olá, que prazer estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz de receber você por aqui também. Acho que vai ser um papo muito legal sobre cerâmica, vidro e aulas e muitas coisas interessantes. Manuais. E artes manuais. Isso é muito legal. Muito. Eu sou suspeita para falar, né? Terapêutico. Eu sei porque eu mexo com madeira. Eu gosto de mexer com madeira, sabe? De serrar coisa, de tipo, vamos lá e vamos fazer um banco, tá ligado? Que Assim, legal. eu gosto dessas coisas. Que legal. Não, mas a arte de manual, acho que talvez não, aos outros também, mas a manual, eu me lembro, você falou da madeira, eu me lembro muito de um caso familiar, por exemplo, que teve um parente meu que teve AVC, por exemplo, e depois ele se apegou no artesanato em madeira, cara, e aquilo ali foi maravilhoso para ele. Qualquer trabalho manual, né? Eu falo, não é terapia, mas é terapêutico, Exatamente. né? Qualquer trabalho manual que desenvolva a criatividade, porque o criar, o fazer algo é muito benéfico, né? Uhum. Faz um bem. E é legal que você tem áreas de atuação diferentes. Você pode trabalhar com madeira, com cerâmica, com vidro. Sim, qualquer tipo de arte manual é benéfico. E às vezes uma conversa com a outra, Sim. né? Tem a união também, né? Dessas, dependendo do material, né? Cerâmica, por exemplo, combina com várias coisas. Fica lindíssimo desenvolver algo em madeira para utilizar com a cerâmica e assim vai, né? Eu andei trabalhando num projeto de impressão 3D com cerâmica. Ah, que legal. E a pessoa pediu para eu fazer umas peças de impressão 3D para trabalhar com cerâmica, algumas formas, algumas coisas do gênero, e aí no resultado final foi o conjunto. Legal. Muito legal, cara. Legal, bacana isso. Utiliza bastante também, né? Moldes, formas e aquele negócio que fica rodando que eu não sei o nome daquilo. É um torno elétrico. Tem o torno de mesa. Que é o que eu estou acostumado com madeira, que é aquele que você Isso, você é o prende, torno né? de mesa que tanto para fazer peças, né, esculturas, modelagem, como também na pintura, porque você vai girando e com o pincel você trabalha efeitos, né, diferentes. legal. E esse é manual daí? Esse é manual. Legal. Você vai girando e aí com o pincel, se no caso for a pintura, né, ou na escultura, ou modelando uma peça, só para ir auxiliando, né? E girando, vendo todos os lados, trabalhando. Então, esse é o torno manual. O que você está falando é o torno elétrico, que todo mundo fala, lembra do filme Ghost. Ghost. Espalha. Ghost. Não tem uma pessoa que não associe com o filme Ghost. Esse é o torno elétrico. O torno elétrico você faz peças mais... sobe peças mais, como é que fala? Cilíndricas, né? Claro que você pode fazer uma interferência. A modelagem manual, que é a que eu faço, eu não trabalho com o torno elétrico. É o torno, é a modelagem manual, e dentro da modelagem manual tem as suas técnicas. Então, placa de argila, o pinch pot ou beliscão, que você parte de uma bola de argila e vai moldando a cobrinha, né? E, na minha opinião, a criação é maior. Porque, veja bem, no torno você levanta peças, pode fazer a interferência depois. Mas a modelagem manual, a criação é ilimitada. Eu prefiro, né? A criação começa do zero mesmo, né? Do zero. Você imagina, a bolinha de argila começa... A criatividade ali... E é engraçado que normalmente isso acontece muito. Então, você começa com uma ideia, um projeto. Eu vou fazer... Não sei, vou fazer uma caneca. Tá. Você começa a mexer, a moldar a peça, de repente, no meio do caminho ali, você fala, nossa, mas não sei, está parecendo uma jarra. E aí você embarca. Então, tem isso da cerâmica, às vezes, te levar... Não é a ideia inicial, o projeto inicial... E isso é muito bacana, né? E isso tem a ver também com... Por isso que eu falo, a cerâmica, qualquer arte manual, ela é super benéfica, ela é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né? Da argila em si, a modelagem, a argila, essa coisa de você construir algo com as mãos, e por ser um material plástico, né? Mole, é fascinante, porque você constrói algo
que muitas vezes acaba saindo daquele projeto inicial e bacana. Né? Tá Quando bem, você né? E tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema. E de repente ficou até melhor, né? E às Nossa, vezes fica até melhor, nossa. surpreende e fala, olha... Não é? Surpreende com a própria capacidade mesmo, né? Uma coisa que me veio muito à cabeça quando você falou da bolinha, do pinch, né, do pinch pot, é que até hoje a gente modela em 3D. Quando você vai modelar, por exemplo, uma escultura, não é uma coisa... Não é geométrico, não é um negócio de engenharia. É, por exemplo, uma feição, um rosto. Tá. O programa parte de uma bolinha, exatamente igual como se fosse uma bolinha de argila. E aí você vai empurrando ou puxando, vai fazendo, né, os extrudes ou intrudes. E aí é daquilo que saem os personagens que você vê, por exemplo, no filme da Marvel. Entendi. Olha, É dessa bacana, bolinha, são Z-Brush. Você percebeu que é a mesma técnica, só que aplicada em outras funções. Sim. É muito legal. E perfeito, né? É muito legal. É muito legal. Perfeito. Mas substituindo as mãos. Exatamente. Né? Substituindo as mãos. Mas eu queria levantar, assim, a gente já começou, você viu que a gente já foi... Já embarcamos aqui num assunto. Tudo certo. Esse é o follow-up, tá? Levando informação e também divertimento, tá? E aí eu queria, assim, Sandra, eu queria que você falasse pra galera quem é a Sandra, como que começou a sua história com a arte, da onde que veio, de onde partiu e para chegar ao ponto que chegou. Eu né? gosto muito de falar como comecei na área, né? Porque inclusive serve até de exemplo e muitas vezes motivação para outras pessoas, porque a gente tem uma ideia de qualquer arte manual, ou vamos falar da cerâmica, que precisa ter um dom, né? As pessoas associam muito com tem que ter dom para isso, e não é, né? Eu costumo dizer que tudo é prática, tudo tem uma técnica e é prática. Mas então, eu nasci em São Paulo, eu trabalho com cerâmica já há 20 e tantos anos, 22 anos, 23, até perdi 25 anos, eu tive o meu primeiro contato. Hoje eu estou com 49. E na época, foi muito engraçado. Eu comecei fazendo psicologia, que era a minha paixão, parei, tranquei matrícula, fui viajar, fui para o México, que a minha irmã mora lá. Na volta, eu gostei, eu falei, olha, eu vou juntar útil ao agradável, acho que eu vou fazer turismo. Passear nossa, e vou ganhar dinheiro. Adorei viajar, né? Sim. Exatamente. E olha que coisa, né? Eu acredito muito que algumas coisas já estão no nosso caminho. Numa das aulas, eu lembro que a matéria estudava a artes regionais daqui do Brasil. E, na época, era sobre as carrancas, né, que tem nas embarcações, enfim. A professora pediu que, na próxima aula, a gente levasse 1 quilo de argila, que nós íamos fazer carrancas. E esse foi o meu primeiro contato. Nem sabia nada de cerâmica, né? Nem que precisava de forno, nada. E aí eu comecei a mexer, eu achei aquilo fantástico, uma delícia. E até que foi saindo uma carranca boa dali. Até que tá legalzinha. Tá indo. Bom, vai. E aí eu gostei tanto que eu levei para casa argila e comecei a mexer. 2 semanas depois, eu morava num prédio lá em São Paulo, e a minha mãe encontrou a vizinha e perguntou para ela, você tem uma filha, não tem? Ela falou assim, sabe o que é? Eu tenho um ateliê de cerâmica, eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo, não precisa ter experiência. Quando minha mãe veio me falar, né, eu lembrei, associei aquela, eu falei, sou eu, essa pessoa sou eu. Enfim, comecei a trabalhar nesse ateliê. E esse ateliê, ele era um distribuidor exclusivo de uma marca americana no Brasil para cerâmica, esmaltes, tintas para cerâmica. Então, eu já entrei numa Disneylândia, né? Imagino, né? Porque tinha todos os produtos. E aí foi que eu descobri algo em mim que eu não sabia. A única coisa que eu tenho de referência de artes, desde criança, eu sempre gostei de desenhar. Né? Mas de cerâmica em si não sabia nada. Por isso que eu digo que a gente tem que ter experiências na vida, porque a gente passa a se conhecer e, às vezes, descobre coisas que nem a gente mesmo sabia. Né? E foi ali a minha grande escola. Comecei a desenvolver. A Simone,
a artista na época, que era a dona desse ateliê, percebeu que eu comecei vendendo tinta no balcão. E aí eu fui aprendendo primeiro sobre o material. Eu tive contato com a cerâmica, mas lá o foco era a pintura e a esmaltação, né? E aí, do balcão, eu passei para a sala de aula como assistente. E ali eu comecei a história de dar aula. E aonde eu me identifiquei muito também. A minha paixão, eu digo, eu amo o que eu faço, mas eu amo dar aula. Eu adoro proporcionar isso. Tá. Eu fui aprendendo sobre o material, aprendendo sobre a cerâmica e desenvolvendo. Eu lembro, tem até uma história que eu vou contar aqui rapidinho. As peças de cerâmica em branco ainda, porque a argila tem várias cores, né? Branca, vermelha, enfim. Mas as brancas, eu lembro que a Simone, ela olhava para um vaso e ficava imaginando o que ela ia pintar, qual esmalte, que cor, isso e aquilo. E eu via que ela conseguia visualizar a cor na peça, ou a técnica, o desenho, enfim. E eu falava para ela, Simone, eu olho para o vaso e ele continua branco. Eu não consigo visualizar, não consigo pôr cor, né, para definir, para decidir. E isso é um exercício. Eu lembro a primeira vez que eu olhei e eu consegui visualizar. Ou seja, é que nem um músculo, a gente não usa atrofia. Você começa a usar, por isso que eu digo, a criatividade, ela cresce, ela é desenvolvida. E aí foi que eu comecei a dar aula. Trabalhei por uns 3 anos, quase 4 anos lá, dando aula. No final, eu já estava desenvolvendo técnicas para que outros ateliês comprassem aquele material, porque o lance dela era também a venda do material. A venda do material, né? E para que os ateliês comprassem e enfim, seguisse, né, com as técnicas. Que legal! E aí eu saí de lá e foi quando eu montei o meu, em 2002, que eu também não estava pensando em montar ateliê. Eu saí de lá, minha ideia era depois procurar emprego em outro ateliê também, quando uma professora que fazia aulas lá, porque lá era aula tanto para iniciante como para profissionais também. Tá. Né? Isso no ateliê que você... No ateliê que eu comecei trabalhando. E aí me procurou e veio com a ideia, você não quer montar um ateliê e tal? Enfim, aí a história começou. Em 2002 e nunca mais parei. E virou uma paixão e virou dar aula. uma paixão. E por que a paixão por dar aula, né? O proporcionar o que aconteceu comigo, né? Eu não sabia algo que tinha em mim, encontrei algo que eu gosto de fazer. E o ateliê da aula experimental é muito por causa disso, né? Para que a pessoa tenha pelo menos uma experiência, uma vivência, porque ali pode despertar alguma coisa. Sim. Né? E eu acho que é muito pontual isso que você falou, é muito interessante a gente falar para a pessoa, porque as pessoas acham que a arte tem que ter dom. Não e, tem. Gente, é sentar não e tem. pôr a mão na massa. Na verdade, está muito relacionado à nossa história. A gente não foi desenvolvido, né? É o que eu falo, na escola, o que eu lembro é que dava um desenho pronto, a gente pintava. Eu lembro de ficar amassando papelzinho, crepom, ficar colando. Exatamente, não é verdade? Não se desenvolve. Não se desenvolve. Então, assim, tudo isso é a prática e o se permitir também. Quando chegam lá no ateliê e falam assim, mas eu não sei desenhar nenhuma casinha. Mas não, nem uma minhoquinha acho que eu consigo fazer. É essas que eu gosto. Eu falo, então vem fazer uma aula experimental. E, olha, 90% das pessoas se surpreendem. Trazendo para o mundo corporativo, vamos falar assim, Vamos. Essa criatividade que você citou que você não precisa ter dom, você precisa treinar. Nós estamos falando que hoje o sistema educacional brasileiro ele matou isso de vez. Sim. A internet hoje acabou com isso. Sim, nossa. Porque você imagina, se na nossa época nós tínhamos que pintar algo, hoje não existe nem pintar algo. É verdade. Né? É verdade. Nós tínhamos que colocar papel, crepom, colar, sujar a mão. Hoje nem isso existe mais, assim, muito pouco. Então, o que eu fico imaginando? Esse tipo de ações acabou com a criatividade da galera. O jovem hoje vai resolução de problema é 0 ideia ou muito mínimo de ideia. E aí ele chega num emprego novo, de repente
de iniciante, que é natural, que você não tem experiência e tem que aprender e tem que ser treinado e tal, mas ele não tem aqueles inserts diários que nós tínhamos antigamente, na nossa época, de resolver problema. Cara, eu não posso né? falar nada, eu quase verdade. reprovei de artes. Você entendeu? Nós tínhamos que resolver problemas, né? Você tinha que Reprovar criar. em arte é grave. Aí não, mas Eu tenho uma justificativa, não tinha chat GPT na época. Não, pior assim. Mas assim, aí eu vou pôr a culpa um pouquinho na escola. Porque o que acontece? Eu tenho um irmão gêmeo. E nós sempre ficamos na mesma sala. Só tinha uma sala em Piracaia, né, sei lá, foi no primeiro colegial. E meu irmão desenha para caramba. Hoje ele trabalha com TI, mas meu irmão fez design gráfico na Belas Artes. Desenha muito. Então, qual que era o ponto de comparação da sala? Ele. E eu sou um completo imbecil desenhando. Assim, 90% daquela sala comparada a ele é um imbecil. Só que o que acontece? Eu sou até hoje, eu sou músico. Até hoje. Só que pra professora, música não é arte. Arte é desenho. E aí que, cara, eu não sei desenhar até hoje. Então, assim, foi desespero. Eu só passei porque teve uma prova de história da arte. Mas você vê, isso daí já são bloqueios que vão colocando na gente, né? Não, e assim... É a coisa da comparação. Pois Nunca deve fazer isso. E hoje né? em dia, eu trabalho com desenho, porque eu desenho peças em 3D. Então, tipo... tá vendo? Que não é muito diferente do que você faz. É claro que a gente até pode falar disso, né? Que eu trabalho com plásticos e você trabalha com vidro e cerâmica, né? Sim, vidro e cerâmica. Voltando, né, no apanhado, eu trabalho com vidro e cerâmica. Eu comecei com a cerâmica, mas logo depois, assim, em seguida, eu tive contato com vidro e me apaixonei também. Né? As artes do fogo, vamos dizer. O vidro é numa queima, ele funde numa queima mais baixa, né? A técnica que eu trabalho é o fusing, que é a fusão entre chapas de vidro, e é a técnica da reutilização do vidro, da reciclagem. Quebrou um vidro de janela, quebrou um copo, né? Você faz peças, enfim, ele é 100% reciclável. E a mistura dele na cerâmica também é muito interessante, né? Aí eu comecei paralelo a cerâmica com o vidro também. Eu trabalhei lá em São Paulo no ateliê de 2002 até 2014. Estive por 12 anos no ateliê lá. Em 2015 conheci o meu príncipe aqui em Piracaia. Olha isso. O William cotadíssimo. Nossa, conheci meu príncipe. Aí em 2017 que eu trouxe o ateliê para cá. Mas aqui a procura maior está sendo na cerâmica, não no vidro. E o vidro é muito legal também. Eu tive alguns alunos, algumas alunas que fizeram o vidro, mas a procura maior é a argila. Como leigo, eu vou falar o seguinte, eu até ia te fazer essa pergunta, né? Não fiz antes para guardar para o podcast. Eu sempre vejo vidro, eu trabalhei com uma empresa, né, que trabalhava com vidro, mas assim, como um negócio meio que uma lava que você tem que fazer rápido porque ele vai pingar. Não, aí é o sopro, a técnica do sopro. Que o vidro ele é totalmente derretido, vamos dizer. Ele fica uma massa, uma pasta. Né? Exatamente. Uma pasta vermelha lá. Aí ele já está a 1.200, 1.300 vidro, graus. eu lembro disso. Então, assim, eu falei assim, se eu tivesse que escolher uma, cerâmica. Porque é um negócio mais controlado. Já vai pensar, nossa, eu não perco minha mão. É mais tranquilo, né? O vidro me dá essa impressão um pouco de... Não. A técnica do fusing, você trabalha o corte do vidro. Né? Então, você pega as chapas de vidro mesmo, a não ser até garrafas. Dá para fazer... A garrafa, por exemplo, eu não preciso cortar. Eu posso utilizar, desde que seja do mesmo fabricante, por exemplo, eu não posso misturar uma garrafa de cerveja com uma garrafa de refrigerante, porque vai trincar. Né? A formulação do vidro é diferente. Né? Então, aí depois trinca. Então, eu tenho que trabalhar com o mesmo fabricante. Você coloca em moldes, você molda. Então, eu já fiz fruteiras com garrafas de vidro, que fica muito interessante, super bacana. Porque quando ele atinge a temperatura, 800 graus, o vidro amolece e pega o formato do molde também. Então, garrafas, vidro de janela, copo, qualquer vidro. Quebrou um lustre. Que legal. Se faz peça. Então, é o corte, a esmaltação. E o sanduíche de vidro que a gente fala são 2 chapas de vidro com um esmalte
para vidro, né? Ou próprio para o fusing, ou tinta de porcelana também dá no vidro, porque é a mesma temperatura. E a tinta de porcelana, a porcelana é um vidrado, né? Sim. Então, ela funciona no vidro também. Aí amolece e pega o formato do vidro. A tinta no meio e o sanduíche é aonde dá o efeito que todo mundo fala, nossa, parece Murano, que é aquele efeito bolhas, né? Tem um componente químico que faz isso, mas é por causa da falta de oxigênio, porque o vidro começa a fundir e ele fecha na lateral. Então, falta de oxigenação aí dá as bolhas. Eu tenho uma fruteira, assim. É muito bacana. É Um lindo. vidro ela tem toda uma... E a cerâmica pode ser um molde para o vidro, a própria cerâmica. porque a temperatura de fusão dela é mais alta, né? É mais alta. Então aí você consegue fazer. Falando da temperatura, por exemplo, os fornos, né? A gente talvez lembre aqueles fornos, sei lá. Eu lembro de forno de barro, sabe? Não é de fornos que barro, você Ou de olaria, né? Olaria. De tijolo e tal. Ou se a gente olhar vídeos aí na internet, a gente vai ver aqueles fornos de metalúrgica lá, né? A gente não, assim, eu fui lá, né? Eu acabei conhecendo o ateliê da Sandra. Eu não imaginava que era daquela maneira que você pode ter aqui dentro. Aqui. Existem tipos de fornos, né? Então tem o elétrico, os meus são elétricos. E tamanhos variados. Existem fornos pequenos também, né? É que o meu é exagerado. Mas existem vários tamanhos. Mas, por exemplo, no seu você consegue tanto trabalhar com a peça pequena quanto a maior. Sim. Não é porque ele é tão grande que ele é ruim para as peças pequenas. Não. Na verdade, a única coisa assim que, por exemplo, eu gosto do forno cilíndrico, porque para mim a circulação do calor é melhor do que o quadrado, né? Às vezes você perde calor nas pontas, por exemplo, né? Mas tem vários tamanhos. Tem os que são quadrados e esses cilíndricos, né? E tem forno a lenha, tem forno a gás. Tem queima a primitiva que falam, que se faz um buraco na terra e aí você vai alimentando também com o fogo. Então, existem vários tipos e dá um efeito diferente. O elétrico, você consegue padronizar. Né? Uma queima a gás, por exemplo, você não tem tanto controle da reação do esmalte. Tá. Né? Aí você consegue controlar a temperatura também. Sim, tem a programação, né? Aí você faz a programação, controla e aí vai. É um negócio super tecnológico, né? Super legal. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Olha, é o que eu falo para as minhas alunas, meus alunos que fazem aula lá, né? É possível, por exemplo, o que precisa para começar a mexer? Isso é bom de falar. Eu gostei de tanto, Sandra, porque assim, eu dou aula uma vez por semana, né? A aula tem duração de 2 horas. Então, às vezes, a pessoa gosta tanto que aquele contato acaba sendo pouco. E eu super incentivo. Não, leva argila para casa, faça em casa também, né? Até porque se desenvolve e chega com dúvidas, enfim. Então, eu falo para os meus alunos, faz em casa e ferramenta é o que tem. Então, assim, o garfo, a faca para cortar argila, utiliza o que tem em casa. O forno traz para queimar, porque eu terceirizo queima também. Né? Entendi. Então, assim, e quantos começam na área não tendo, porque os fornos são caros. Não Quanto tendo custa um forno? Desculpa da pergunta. Olha, depende, mas eu vou te falar que... Qual que é a média de preço? A média é 10 mil para cima. Tem os menores, aí tem gente que busca fornos usados, aí você consegue por 6, 7. Mas é um investimento alto, né? Então, por isso que eu digo, quer começar, não precisa adquirir tudo, porque são caros, não é uma coisa assim que fala, deixa eu ver. E até porque a gente não sabe se aquilo ali é realmente que você vai continuar fazendo, se né? vai dar continuidade, se vai querer se aprofundar. Mas vai ser só um hobby, né? E isso é comum, vários ateliês terceirizam a queima, né? Então você faz em casa e leva no ateliê para queimar. Porque faz até mais sentido econômico, assim, em termos, a gente brincando um pouquinho aqui, mas se você é um artesão começando,
não vai ter uma Não. super verba para gastar com forno. Não. Até porque você deve ter mais outros equipamentos que são necessários, não são? Com certeza, tem. Talvez sejam tem. mais até É, urgentes, entre aspas. Assim, o forno é o principal, né? Porque tá. o resto tudo você pode fazer à mão, né? Faz à mão, é o que eu falo. O torno elétrico, que é outra coisa que é cara também, não é uma coisa barata. Mas tem a modelagem manual. Sim. Eu faço um vaso na modelagem manual, assim como no torno. O torno ele não vai ter tanto aquela pegada mais manual, né? Ele já meio que levanta industrial, né? isso, Ele já é bem- levanta. Exatamente. Ele é bem linear, né? Assim, ele é linear bem total. linear, assim, você deixa ele bem certinho, É. né? O manual talvez você pode porque- colocar formas abstratas neles ali com e mais não fica aquela facilidade. coisa certinha, que eu acho bacana também, né? Tem esse Fica muito mais registro orgânico. que passou, foi feito à mão, né? Então, é assim, para ver primeiro se realmente vai querer investir nisso. Porque eu dou aula nessa minha trajetória, tanto para iniciantes como também para profissionais da área ou que querem se profissionalizar. Aí já é uma outra pegada. Já é uma outra pegada. Inclusive, alunos meus que gostaram tanto, se identificaram tanto, que estão se desenvolvendo e já estão até vendendo peças. Eu tenho alunos Que legal! E super incentivo, eu acho o máximo. Aliás, eu gosto, por isso que a minha aula é assim, é um atendimento individual. Sim. Primeiro porque cada um com seu projeto. Né? Eu não tenho aquela didática que eu divido por módulos. Vamos começar fazendo, porque eu acho que eu te limito, sabe assim? Sim. Tá. Vou te obrigar a seguir um passo a passo. Fazer uma caneca, né? Se você quer fazer sabe, uma jarra. assim? Então eu trabalho todo mundo- individualmente. Tem umas assim. aulas que são todo mundo fazendo uma caneca, né? Não é Uma mais coisa é assim. quando você, assim, um workshop, alguma coisa, Sim. você fala, bom, nós, né, esse workshop, vamos aprender a fazer, né, tal técnica. Aí sim, é algo mais Formas direcionado. orgânicas de carranca do Centro-Oeste Mineiro. Pronto, tudo bem. Tamo ali. Viemos para isso, né? Tamo ali. Não, mas é bacana. E argila? Eu tenho uma curiosidade minha. Olha, tem... É fácil de achar? Tal? Tem as empresas, Como é que né, funciona? que comercializam Tá. a cerâmica artística, vamos dizer assim. Ela é manipulada, ela passa por um processo industrializado Tá. para definir a cor da argila, que temperatura ela resiste. Tanto é que hoje a gente tem uma gama de cores de argila: tabaco, marfim, branca, preta, terracota. Aí já é... Preta? Que é preta. Legal. Acho que deve ser bacana. A preta, ela fica preta em alta temperatura, porque tem isso, né? O que a gente chama de alta temperatura? Eu trabalho numa temperatura de 980 a 1050 graus. Trabalho em alta também. Mas para cerâmica decorativa, que eu gosto muito, né? Para decoração, na baixa eu me identifico mais com as técnicas, né? E trabalho em alta também. Então, às vezes, a cor da argila atinge um certo tom em alta temperatura. Em baixa, ela fica de um jeito. Olha que louco. E em alta é outra. A alta é acima de 1.200 graus. Então, 980 a 1.050, a gente costuma dizer que é baixa temperatura. Tem a média, que é 1.100, 1.180. E acima de 1.200 é alta temperatura. Então, tem as indústrias, os revendedores, que trabalham com essa massa cerâmica, né? Já não é mais aquele barro que a gente Já não se tira chama muito de argila na prática. do ambiente. Mas lá no ateliê a gente já trabalhou, já teve alunas que levaram o barro mesmo, né? Tirado do seu ambiente, né? E aí tem que passar por um processo de limpeza, tirar as impurezas, que as impurezas são galhos, né? Sim. As impurezas. Que vem, nossa, uma coisa... Filtrar, né? Dar uma peneirada, que é uma coisa muito bacana. Inclusive, tem um loteamento com umas cores de argilas maravilhosas, que uma aluna trouxe até para a gente fazer umas experiências, mas assim, precisa ver na queima, né? Mas assim, lilás, amarela,
Caraca. Juro. Olha, Natural, né? Natural, natural. É que vai muito da composição do solo, né, cara? Exatamente, os depende dos minerais, minerais, enfim. E eu preciso fazer o teste depois da queima, mas mesmo para pigmentar, né, uma argila com a outra é fantástica também. Nossa, que legal. E essa queima, por exemplo... E falam que o barro, a argila de Piracaia é muito bom. Né? Ia falar exatamente isso. Falam que daqui de Piracaia é muito bom e falam que daquelas cidades próximas aqui de Minas também é muito legal. Que é uma argila bem... que Minas é rica em minério lá, né, cara? Sim, aqui também. A gente Então, também tem uma terra também, que é muito Piracaia louca. também. Legal, isso eu não sabia. Tanto que tem aquela brincadeira da terra rossa, que Tá. todo mundo acha que é terra roxa, na verdade é vermelha, porque rosso é vermelho em italiano. É aqui em Piracaia também tem. Que é aquela bem vermelhona mesmo, que é boa pra plantar e tudo mais. É daquela pegada. Pô, que legal. Tanto é que eu estou até conversando com os alunos para, né, ano que vem, janeiro, fevereiro, não sei, já a gente fazer uma caminhada para identificar o que é barro, o que não é, e levar para o ateliê para fazer umas experiências, uns testes, né? fazer uns Legal, testes. isso é bacana. Porque tem a pigmentação natural, como também para modelar, né? Só que tem que adicionar alguns componentes, porque se você pega, ela racha muito. Tá. Ela não tem aquela parte elástica tanto, né? Ela fica mais seca. Tá. Sobre a queima, dependendo da maneira que eu formo a minha obra de arte ali, vamos dizer assim, existe um tipo de queima, uma temperatura, ou isso é só conforme a argila? Ou, por exemplo, está mais grossa, está mais fino, a forma, enfim. Sim. Tem... Primeiro, assim, você faz a peça, a gente chama a queima para biscoitar a peça, que é de 900 a 1050, essa primeira queima da peça. Então, ela tem todo um processo de secagem, ela tem que ir para o forno quando ela estiver bem seca, e os cuidados até chegar... A cerâmica ela tem um processo que ela tem que ser respeitada, porque senão você perde a peça. Tá. Ela trinca, ela não pode ter uma secagem brusca. Claro que isso influencia o tamanho da peça, a espessura que aquela peça tem, né? Então, ou ela vai precisar de uma secagem mais lenta ou não. Então, a primeira queima é a queima do biscoito, que a gente fala, que é para biscoitar a peça, aí ela vai estar pronta para receber um esmalte, uma pintura. E aí, a pintura ou a esmaltação depende da proposta que você quer para aquela peça. Se você vai querer ela em alta, tem que ser os esmaltes que aguentam alta temperatura. Aquela argila, você tem que saber se ela aguenta alta temperatura. Isso tudo o fornecedor já coloca, vem especificado em cada argila. Porque senão, até há pouco tempo atrás, eu fechei uma fornada para uma cliente e ela usou esmalte que só funde em alta temperatura, mas queimando em baixa. Falou, não, esse esmalte vai para baixo, assim. Não fundiu, ficou tudo branco as peças, né? Era um esmalte transparente, perdeu uma fornada. Quer dizer, não perdeu porque eu falei para ela, até calma, queima em alta de novo, que aí recupera essas peças. Então, isso é importante. Então, a pintura ela acontece antes da queima final. Da queima final. Entre uma queima e outra. Entre a queima de biscoitar isso. E a queima final. Tá ficando bom nisso. Bom. Vou te levar lá para o ateliê para fazer uma peça. Começando a entender alguma coisa. Melhor não, Rafa. Melhor não. É melhor não. É melhor não. Então, sempre a gente vai ter duas queimas. Sempre. Tá. Sempre. Uma é o preparo e a outra... Na verdade, não é sempre. Finale. Por exemplo, eu posso fazer a queima de biscoito e querer ela na argila só. Não quero pigmentar, não quero esmaltar, não quero ela rústica. Então, a cor da própria argila. Tá. Né? Então, tudo depende do que você quer. Isso é muito legal. Eu não imaginava gente, que existia duas. É magnífico. É um mundo muito maluco, né? E assim, eu estou há 20 e tantos anos e eu tenho a mesma sensação até hoje, aquela curiosidade para abrir a porta do forno, para saber como é que ficou. Não, é sensacional isso. Às vezes, né, as surpresas não são boas, mas às vezes são surpreendentes, porque você fez algo pensando
vai dar um efeito ou e de repente sai algo completamente diferente do que você imaginou, que não consegue repetir. Isso que é legal, né? Essa imprevisibilidade que para mim é o charme dos trabalhos manuais. As peças são únicas, porque eu posso pintar isso daqui, modelar, passar um certo esmalte que eu já sei mais ou menos o efeito, ou misturas, porque eu adoro, né, criar técnicas misturando esmaltes e tal. Eu posso repetir e fazer a mesma coisa, não vai sair igual. E, às vezes, dá um efeito que eu não sei por que aconteceu aquilo, também nunca mais vou conseguir, acaba ficando só ela, assim. Mas é bacana. Isso é legal. E até, além de ser bonito, é uma exclusividade de uma peça, acho que isso também dá todo o valor na coisa. Sim, né? um valor agregado, Exatamente. né? Que são peças únicas mesmo, assim. Não é um em série, porque tem as peças industriais que aí são despejadas em moldes, que aí se trabalha com a barbutina, que é a argila líquida, que aí você tem um processo mais industrializado, né? E aí sim as peças saem iguais, né? Porque são feitas no molde. Mas tem um valor agregado muito menor, porque são todas iguais. Tem um valor agregado muito menor, mas depende do acabamento que você vai dar na peça. É verdade, Você pode fazer um acabamento... A parte da pintura. Um acabamento único depois. Você pode criar na pintura, realmente, na não é. Você tem um outro lado. Então, é uma outra criatividade aí, no caso. Né? A gente já vai mais pro lado do acabamento. Como é que você vai finalizar aquela peça? O acabamento dela que, na verdade, vai fazer o valor dela, né? Não só a forma. Por isso que, às vezes, é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade, tá? Às vezes, para precificar, quando eu trabalho... Principalmente legal tocar nesse assunto. Acho principalmente na parte das peças que eu faço para decoração. Porque tem o valor agregado, né, Juliano? Não é só você pegar o custo da peça, da argila, tem, né, do tempo que você ficou, mas o resultado final é aquilo que eu falo. Às vezes você não repete. Tem o valor agregado na criatividade que você colocou ali, no resultado final mesmo, né? Para o ambiente que ele vai, de repente ele vai trazer o ambiente que ele vai... né, a beleza da peça, aquela coisa. Então, tem esse valor agregado que aí vai de você também. Claro que dentro da arte, falando agora um pouco de arte, tem a coisa do nome. Você vai fazendo o nome. E aí você vai cobrando mais. Não é? Você não tem artista, você fala, nossa, mas desse artista, essa peça aqui, né? Mas tem a assinatura dele. Sim. Mas tudo bem, aí já é outra... Isso acontece. Aí já mas isso acontece com a própria água. Não. Que aqui no podcast é X, lá no aeroporto é 5X. Você não tem ideia do que isso acontece com trilha sonora, gente. Vocês não têm ideia. Tipo, é o mesmo Dó Ré Mi. Mas é o fulano de tal que fez o Dó Ré Mi, não é o meu Dó Ré Mi. Pois é. E aí, então, para dele custa 300x e essa aqui custa 20x menos 3. Exatamente. Mas tem essa coisa de também valorizar aquilo que você faz, né? Então, às vezes, a peça ficou com um resultado tão maravilhoso que não é só você calcular o custo daquela peça e o tempo que você ficou trabalhando. Eu tenho dificuldade com isso, às vezes, porque eu tenho noção que, às vezes, eu falo, nossa, nunca mais eu vou conseguir fazer essa peça, e essa peça está maravilhosa. Então, né, você tem que se valorizar e valorizar a peça também. Mas, falando assim de peças mais em série, entre aspas, né, você tem que, lógico, ter uma noção do mercado. E a precificação, o básico é você fazer o levantamento do seu custo. É muito importante o tempo que você fica, você calcular isso, né? Porque o que é feito manualmente. E aí, quando as pessoas começam a entrar em contato e fazem a aula e começam a desenvolver, entendem, falam, nossa, Sandra, olha só, né, o tempo dedicado, porque a cerâmica tem um processo lento, porque ela tem o processo da secagem que tem que ser respeitada, aí depois tem a primeira queima, aí depois o processo de pintura, de esmaltação, e aí depois a segunda... Então, ela, por si só, ela já tem um tempo
E também quando é mais exclusivo, assim, não dá para fazer uma quantidade de peças muito grande, né? Você tem que fazer um pouco mais limitado. É uma série, né? Você faz uma limitação um pouco menor do que o cara da indústria, que você fala, eu quero 1000 peças, né? Então, isso é um ponto interessante, eu acho até a gente fazer um contraponto, e é legal, a gente brinca, né? Claro que eu brinquei que ela trabalha com cerâmica e vidro, eu trabalho com plástico. Sim. Porque 3D, no fundo, nada mais é do que você esquentar a temperaturas muito menores. Eu trabalho com 200 graus e não 8.000. Então... tá tudo certo. Mas é aquela parada. Vai ficar 14 horas fazendo. A impressora fica 14 horas. E tem partes do filamento que são diferentes, que a cor não é padrão, ela não é uniforme. Então, cada peça é única. Você não faz duas iguais. E aí, às vezes, você fala assim, eu gastei X de tempo, X de material, mas eu falei, nunca mais eu vou acertar esse efeito de mármore, por exemplo. Não, com certeza. E aí você fala, é mais caro, tem mais valor agregado. É mais caro. Mas você sabe que hoje tem uma valorização muito grande pelo manual, que nem você falou, 1000 peças. Hoje até as próprias empresas entendem que e querem esse processo manual, dão valor para esse processo manual. Legal. Então, o prazo é maior porque estão buscando isso, essa pegada manual, essa coisa mais exclusiva. O marketing A cerâmica exclusivo. teve uma valorização muito grande. Você vê em restaurantes, deu um boom, né? Sim. Deu Restaurante boom. foi uma coisa que cresceu bastante isso. Porque tem um valor ali que você coloca de algo feito à mão que valoriza a comida, o espaço, né? É um carinho para o cliente. Claro. É uma coisa muito legal. É o marketing do exclusivo, né? É o marketing do exclusivo. Exatamente. A empresa que dá algo feito à mão, como, né, para os seus clientes, é outra. E tem o charme daquela que a gente começou no começo do programa, né? Que é o charme do não é igual. Exatamente. Feito para você, né? Quando você vai tornear um pé de uma mesa, sei lá, cara, você pode medir quantas vezes você quiser, não vai ficar igual. Então, assim, você botou lá o formão, ele passou um pouquinho e acabou. E não vai ficar igual. Não é assim, né? Não é. E os principais canais de vendas hoje são... A rede social deu, né? Deu aquele boom, né? Deu aquele boom, né? Eu sou péssima, para falar a verdade. Mas você eu sou péssima. É uma coisa que eu ainda tô... Mas você deve ser ótima em outro ponto, que é muito importante, que é o marketing de indicação. Não, sim, com certeza. Que acho que no caso de vocês, que a gente citou aqui, né, da prestação de serviço, que nada mais... Vocês formam uma peça, um produto, mas você presta o serviço para alguém, você aceita as encomendas, enfim. Não, né? isso sim. E acho que isso as queimas que você faz. Acho que esse tipo de trabalho, a indicação de alguém... Não, isso sim. Carro-chefe, como talvez. Eu também estou há muitos anos nisso, né? Só que, assim, eu saí de São Paulo, eu vim para Piracá e eu recomecei. Sim. Porque você deixou uma base de clientes. Eu deixei uma base de clientes lá e aqui recomecei. Claro que eu ainda tenho contato com clientes. Sim. E tudo mais. Mas voltando, por exemplo, para os cursos, que é a minha paixão, eu comecei do zero de novo, né? Sim. Mas tenho os contatos e fala, acabam chegando em mim, né? Me procuram, isso sim. Mas isso pela minha trajetória também, porque eu já estou há alguns anos, né? Sim. Mas eu preciso ainda essa coisa do virtual, porque eu sou mais assim, sabe? Na aula, que nem você vê hoje, deu um boom de cursos online também. Sim. E que é o meu projeto para o ano que vem. Eu vou fazer Bom isso. saber. Eu quero. É importante. Importante eu saber. quero. Porque, primeiro, atinge mais pessoas. Sim. E até recebo, às vezes, Sandra, eu gostaria, né, que me seguem no Instagram, ou queria tanto fazer aula com você, mas eu estou longe. Então, é um projeto que eu tenho para o ano que vem, a aula virtual. Mas eu gosto mesmo de estar ali, né, frente a frente. Sim. Porque você trabalha a pessoa, é uma outra relação, né, gente? É uma outra relação. Ele veio para ficar, mas maior, né? Eu acho assim, tem ganhos e tem perdas também, normal, né? Normal, tudo não terás, é aquilo, né? Mas o virtual assim, hoje o Instagram está sendo
uma porta. ferramenta é boa, uma né? ferramenta boa. Então é necessário hoje. Necessário. Hoje é necessário. Necessário. Quem não tá, infelizmente, vai. Mas é muito legal. Sites também, né? Google e tudo mais. Mas é legal porque a sua arte é visual. Isso é muito bom pro Instagram. Você vê a peça, você olha e fala, eu quero esta peça. Isso é muito legal. Fica uma página E eu gosto bonita. também de aparecer, faço Eu vídeos. acompanho a sua o seu Instagram é muito legal. Eu gosto também. Falo, nossa, Sandra, você faz muito bem vídeos. legal. Parece que você está conversando. Eu falei, mas é isso mesmo. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Muito né? legal. A ideia é E a rede essa. social hoje é isso. Quanto mais assim, mais. Assim, Mas você engaja. Mas, Você ó, engaja, na mais mesma pegada comunidade. de vocês aqui, que eu estou me sentindo super à vontade, eu não pego para fazer um vídeo pensando exatamente o que eu vou falar e como. Eu gosto dessa coisa espontânea. Vamos falar. E natural. e é engraçado. A gente falou no começo de uma coisa que eu vou falar agora, que é o seguinte: nós montamos uma pauta, né, pra gente ter algumas. Não é uma pauta que te ingessa esse programa, mas só pra gente ter um direcionamento, né? Quantas perguntas saíram daqui, Rafa? Nenhuma. Então, nenhuma pergunta saiu daqui. Só que todas foram feitas de uma maneira totalmente diferente. E eu falei isso, né, Sandra? Ó, isso aqui vai acontecer, mas de uma maneira que a gente nem espera. A gente já começou o caminho pelo outro lado. Estava interessante. Falei, vamos começar por aqui mesmo. Ficou muito legal. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante. Isso é sabe? muito legal. Eu Naturalidade. Acho, naturalidade. Eu Isso é acho que legal. aí você consegue atingir. Não é assim, chegar na pessoa realmente. Você, quando você assiste vídeos ou alguns conteúdos, que você vê que é uma coisa ali mais natural do que aquele negócio todo. Olá, estamos aqui hoje para falar sobre cerâmica. Existem 4 tipos de cerâmica. Fica tipo Uma a coisa aula de muito- faculdade, né? A inteira, a quebrada, a quase quebrada e a trincada. E aquela que eu fiz. Aquela que eu fiz, sabe? Mas é um papo muito legal. Foi show de bola. Ô, Sandra, você falou aqui sobre sites. Eu queria só deixar um recadinho aqui pra galera de Piracaia Sim. e região, que é do príncipe da Do Sandra. meu príncipe. Do príncipe da Sandra. Piracaia. Do príncipe. Eu falo que ele é só de Guarulhos. Cadê ele? Tá aí. Põe a cara aí, põe a cara, irmão. Olha lá. Sou de Guarulhos, hein? Fica esperto. Que a gente se conheceu lá atrás, só pra contar a história aqui rapidinho, pra o pessoal entender. A gente se conhecia, né? A gente saía de balada, a gente se encontrava, a gente conversava muito. E, tipo, o Juliano era do gueto, né? Vamos falar assim. A gente. E aí encontrava com ele, eu sei que a gente brincava ali. Eu sou de Guarulhos, hein? Sou de Guarulhos. Cuidado, hein? sou de Guarulhos. Sou de Guarulhos. Meu, rachava o bico, puta. O William é sensacional. E é o seguinte, pessoal, a gente vai deixar na descrição do vídeo Sim. o site, que é o Guia de Piracaia, tá? Nada mais é do que um site onde você pode colocar a sua empresa, né? Sim. O seu trabalho, o seu serviço, você coloca lá suas fotos, coloca os seus vídeos, enfim. Antigamente a gente chamava de páginas amarelas, né? Entendeu? Páginas amarelas. É um site de busca, mas não é ali que vai só o nome e o endereço, né? Exatamente. Isso que é o bacana e o diferencial. Tem um mini site. Você coloca tem o seu uma portfólio página ali, sua com página. fotos, inclusive do ateliê, tá lá no guia também. Você tem Então, praticamente um site, né? Ali você tem uma landing page, vamos falar assim. Uma landing page sua, page sua. customizada, para Exatamente. você anunciar e para as pessoas te encontrarem. E de um preço muito acessível, E porque- muito legal. bacana. Vocês precisam ser encontrados, pessoas. Isso é um fato. Se vocês não forem encontrados, vocês não vendem. É verdade. As pessoas isso precisam é saber que vocês importante, existem. Exatamente. A gente precisa estar aparecendo mesmo. Tem né? que aparecer. Sim. E isso faz falta, né? Porque a ideia é justamente reunir tudo que tem. Não é? Porque nem a Sim. gente mesmo. Quantas pessoas sabem que em Piracaia tem um ateliê de cerâmica e vidro e que dá cursos Sim, de sim, cerâmica? Exatamente. Tanto é que uma das nossas propostas do canal, né? É isso, justamente de trazer as pessoas daqui, para as pessoas daqui se conhecerem. E aí acho que gerar mais negócios, né? Para as Porque eu te pessoas. conheço, amanhã depois eu preciso de alguma coisa, você me fala comigo, eu falo com Com você, eu falo com certeza. E aí isso aqui gera um núcleo, e a gente vai fazendo negócios e as coisas ficam. E é muito legal. Isso é importantíssimo. Tá, então, Guia de Piracaia, vou deixar o link na descrição aí, que segue lá. Você que tem empresa, seu negócio, prestando serviço,
Vale a pena estar lá. Tem legal, tem coluna de jornalista com matéria. Tem. Enfim, vai ser muito legal. No Leãozinho vai estar lá. Leãozinho vai estar lá. Ele me cobra das fotos. Cadê as fotos? Não sei o quê. Precisa mandar, né, mano? E aí, a loucura que eu tô, irmão. Não, nem vamos. Não. Você viu hoje, né? Depois ele acha que é. Você viu hoje aqui como é que funciona. Foram 3 dias que eu perdi 3 anos de vida, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Estamos firme e forte. Mas estamos lá, em breve a gente vai ter a nossa página lá, Rafa. Estamos que nem a cerâmica, só que em alta temperatura. Então, todo mundo aqui a 1.200 graus, ninguém sabe que cor que vai ficar. Mas estamos aqui. Vamos ver o que vai acontecer no final. Inclusive o ateliê tá, Ateliê também tá lá, né? .guiadepiracaia.com.br /negócios /Sandra Paim. Muito bem, obrigada. Aí, ó. Ó, me salvou, viu? Porque Adorei depois esse ele iria logo. brigar comigo se eu não lembrar. Não, ele é de Guarulhos, viu? Ele é de Guarulhos, mas é manso. É manso. só- É o príncipe. É o príncipe. Então segue aí. Ô Sandra, você vai estar você vai estar também num podcast, né? Ah, sim. Legal também. Vamos falar um pouquinho no desse podcast episódio. de Como é que é o nome do podcast mesmo? Bragança. De Bragança. É o Gui, pode falar. Fala aí, Gui, no microfone pra nós. Qual que é o podcast de Bragança? Só pra gente colocar aqui. Papo Douro, Papo Doro, é isso? do senhor Mário Douro. Aí. Sim. Papo Douro, de Bragança Paulista. Vou estar seguir já lá. Você vai estar lá. Na verdade, vai ser a gravação, né? E Tá. não sei que dia vai passar. Mas seguem lá a página Isso. do Papo Douro. Porque é bacana fazer essa conexão, né? Claro, Para que claro. todos... É legal. Sim. Seguir lá e outra. É um papo diferente, é um papo dinâmico, pode sair outras coisas que não saíram aqui, enfim. Não, com certeza. E lá também, vou dizer, assistam o Opa, assistiu o Leão. podcast do Leão. Do Leão, o nosso quadro Estão Follow lá. Up. Exatamente. Vamos lá. É isso. Ô, Sandra, eu queria agradecer muito. Ai, Muito eu que obrigado. agradeço, gente. Olha, que é gostoso legal. estar aqui. O papo foi uma delícia. Ficaria horas aqui, mas eu sei que não pode. A gente podia Porque tem tanta coisa para falar. Podia chamar ela pra ao vivo, né? imagino, Muita coisa imagino. para falar, mas enfim, é melhor que vão lá, vão conhecer o ateliê e convido vocês também para fazer uma aula experimental. Iremos. Vamos, Rafa. Iremos. Porque o Ai, meu ateliê Deus. oferece uma aula experimental. Mas o Rafa tem um problema. Eu tenho vários. Ele é muito acostumado com umas fotos, umas imagens ali no dia a dia dele. Ah, é verdade. Entendeu? Não, mas isso a gente fala em off. Porque Porque- aí ele vai chegar lá, ele vai querer. O meu problema é o seguinte: eu teria medo de mim perto de um negócio que chega a 1000 graus. Eu teria muito. É. Eu me queimo com uma impressora 3D. Mas a Sandra melhor não. tá lá pra dar essa força pra gente. Eu dou essa força, ele vai com lá. isqueiro, ele se mata. Ai, meu Deus do céu. Não, mas a parte da queima, eu que manuseio. Fechou, viu? Então A gente Vou vai só pra rua. mostrar. A gente, só Tá na rua. a gente só vai montar a argila, aí a gente entrega na mão dela, Isso. vai pra rua, Tá bom. deixa ela operar o Isso. forno, depois a Ai, gente meu volta. Deus. Mas vamos. é isso, essa aula experimental é para justamente as pessoas que falam: ai, não consigo, não vou fazer. Não, vamos. Se surpreende. Bora fazer. Vamos fazer um Quero leão. ver, hein? Vou esperar vocês fazer lá. um leão. Vamos fazer um leão. A gente podia trazer ela no ao vivo, né? Gente, faz um Opa. leão, põe aqui, ó. Bora. Mas, Um ó, leão de argila. Toparia vir no nosso Programa do Leão Podcast ao vivo. Opa, claro Aí, que ó. sim. Então, a programação pro ano que vem já estamos montando. Já estamos aí, Ah, já estamos beleza. colocando os nominhos na lista lá pra gente trazer aqui. Mas E é isso. é isso Sandra, aí, gente. brigadão. Muito obrigado. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês. Sucesso. O programa é demais. Vocês são demais. Obrigado. Muito obrigado. E é verdade, porque quem está aqui se sente super à vontade. Quando eu entrei e vi um estúdio pronto, assim, eu falei, ai meu Deus do céu, e microfone? Não, mas é super descontraído Muito e obrigado. é isso Essa é aí. a nossa ideia, né? Que bom, De que bom. deixar as coisas leves. Que Muito bom. bom. Obrigada mesmo. Legal. Então é isso, gente. Segue a gente lá, dá aquela força, Se inscreve amassa no o like, canal, se inscreve pra nós. Ô, Rafa, a gente já atingiu 1000 inscritos, agora a gente vai pra Dubai. Vamos pra Dubai. Porque a gente vai ganhar dinheiro. É mentira, claro que não, né? Nunca, jamais. Vamos pra Dubai. Nossa Senhora de Dubai, ali no Tocantins, no máximo. Mas vamos que vamos. Se inscreve aí, deixa o like e confere que tem muita coisa legal chegando até o fim do ano. Valeu?